Você já ouviu falar em educação à distância? Eu tenho certeza que você, assim como eu, já ouviu falar de educação à distância, mas talvez imagine que a educação à distância tenha começado há o quê? Uns 100 anos atrás, por exemplo, ou próximo disso, quando o Instituto Universal Brasileiro, por exemplo, criou os chamados cursos por correspondência, que acabou formando muita gente do Brasil. E hoje a referência da educação à distância são as muitas faculdades que existem no Brasil afora, que oferecem uma multidão de graduações, uma multidão de especializações, onde o aluno ele pode estudar em sua própria casa, em alguns casos, ou de forma semipresencial, indo à universidade ou à faculdade quando for a época marcada, a época programada, a época necessária. Mas para quem pensa que a educação à distância ela foi criada no século XX, está redondamente enganado. A educação à distância é a forma mais antiga que o homem produziu de fazer com que o conhecimento chegasse à geração seguinte. Quando os homens chamados de homens das cavernas tiveram a intenção de colocar nas cavernas as pinturas rupestres, eles tinham a intenção de fornecer para gerações futuras uma história. E essa história chega até nós. E a partir dessa história que nós começamos a perceber como era o modo de vida daquele povo, como é que eles viam o mundo, como é que eles vivenciavam as coisas no seu dia a dia. Ou seja, aquelas pinturas rupestres estavam nos educando de forma assíncrona, ou seja, independente do tempo que aquela figura, aquela pintura ela foi confeccionada. Mesmo que a intenção de quem pintou não tinha o objetivo de chegar até nós, esse meio utilizado foi um meio educacional que ainda perdura até os dias de hoje. E se nós pensarmos, por exemplo, no papel do livro, ele também é uma coisa criada pelo homem lá do passado com o objetivo de fazer educação à distância. Porque qual é a ideia do livro, por exemplo? Se eu pego um livro de Sócrates, quem é que está sendo o meu professor ali? Quem está sendo o meu professor é Sócrates. Ele está, por meio da história, ele está de forma assíncrona me educando. Ele é meu professor e eu sou o aluno dele. Eu não estou ali presente quando ele escreveu o que escreveu. Mas as ideias dele são passadas de geração em geração e vão educando as gerações. Isso é educação à distância. Qual é a ideia de educação à distância, então? A ideia de educação à distância é você, por meio de uma separação entre quem pode ensinar e quem pode aprender, não importa se essa separação seja local ou temporal, esse conhecimento ser passado do mestre para aquele que deseja aprender, do mestre para o aluno. Então, quando você lê um livro, você está recebendo uma educação à distância. Você está sendo ensinado por aquele autor que escreveu aquele livro. Quando você vê um vídeo, você está também recebendo conhecimento por meio da educação à distância. Por exemplo, esse vídeo que você está me ouvindo agora, que tem um objetivo de ser instrutivo, não deixa de ser um vídeo que é um exemplo de educação à distância. Mas eu poderia muito bem estar fazendo esse vídeo, por exemplo, ter feito esse vídeo, por exemplo, logo que as filmadoras foram feitas, foram produzidas, como no caso do cinema mudo, e você está me vendo agora por meio das tecnologias de informação e comunicação, que uma delas nós chamamos a internet, o YouTube, por exemplo. E com isso você está aprendendo como era o modo de vida, você estava aprendendo como era a forma da pessoa pensar, ele está lhe instruindo, isso é educação à distância. Então, quando você for questionado se você conhece a educação à distância, diga que conhece, porque você usa ela em seu dia a dia, todos os dias. Porque todos os dias nós aprendemos de forma assíncrona, fora do lugar e fora do tempo, onde aquele que se propôs a nos ensinar está.